meus irmãos e irmãs, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo o capítulo 5 de Mateus, agora os versículos 43 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Mas se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ontem eu comentava com vocês que a comunidade mateana enfrentava um problema com relação à conduta dos cristãos dentro da própria comunidade e fora da comunidade na relação externa, ou seja, com as outras pessoas da sociedade judaica. O texto de hoje vai na mesma linha de ontem. Por quê? Ele apresenta um preceito da lei judaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e poderás odiar aquele que não é teu irmão. Quem não é o teu irmão? Aquele que não é judeu. Tanto que, para os pagãos, a expressão do judeu era cão. Pra vocês terem ideia, né? E no sentido bem pejorativo. Portanto, o judeu não era obrigado a amar o estrangeiro. Era obrigado a tolerá-lo, mas não amá-lo. Ele tinha a obrigação de amar o compatriota, o judeu. Aquele era seu irmão, né? O estrangeiro não. O estrangeiro era o seu, entre aspas, inimigo. Lógico que isso não era algo generalizado, no sentido de que era uma obrigação, era um dever você odiar o estrangeiro, não era isso. Muitos judeus mantinham uma boa relação com os estrangeiros, tá? Mas já havia naquele tempo uma questão xenofóbica. O estrangeiro é visto como uma ameaça, então ele pode ser odiado. É interessante como a história é cíclica, né? Na sociedade que nós vivemos hoje, temos um grande problema, esse mesmo grande problema, né? Os estrangeiros sempre mal vistos, há sempre esses movimentos xenófobos, né? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, na Europa, nós estamos enfrentando esse grande problema de olhar o estrangeiro como uma ameaça que tem que ser banida. Então ele pode ser odiado, ele pode ser exterminado, ele pode ser desprezado. Se tira do estrangeiro a dignidade de ser humano e se coloca ele como um ser bestial, né? Como um ser que é um ser animalesco, é um ser que não é humano. E aí Jesus vai dizer o seguinte: tens ouvido o que foi dito? Como foi dito? A lei. Está na lei. É interessante, como eu falei ontem, que o capítulo 5 de Mateus, que compõe o bloco do Sermão da Montanha e que compreende os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né, onde muitos estudiosos vão dizer que lá se encontram, dentre todo o livro mateano, o Evangelho mateano, realmente as palavras de Jesus se encontram ali. Teria sido um grande sermão, né, que ele fez no Monte Tabor. O que nós podemos perceber é que ele se baseia na lei e dá sua interpretação como complemento daquela lei. Olha aqui. Eu, porém, vos digo. Vejam a autoridade de Jesus, né? Ele que era a própria lei de Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Ontem eu dei uma, entre aspas, usando uma expressão, uma palhinha para vocês, quando eu disse o seguinte: Mateus chama os membros da comunidade a resolverem os problemas, sejam para os problemas internos ou externos, de relacionamento, disputas judiciais, para que não issem a tribunais. Por quê? Porque senão as pessoas teriam que aguentar a questão de, muitas vezes, sofrer sanções ou penas. Por isso que Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Mas não vão para o embate com eles. Porque senão vocês correm o risco de perder. E perder feio.
Jesus chama para essa reflexão de que tem que se resolver a questão sem violência, no diálogo, no debate, no bom sentido, não no sentido pejorativo. Hoje debate é um horror, né? Só sai briga, ninguém consegue mais argumentar com o outro. Hoje não há diálogo, não há debate. Se há debate, vai terminar em briga, não tenha dúvida disso. Jesus chama para o diálogo, para a conversa, para a tolerância. E ele continua, porque Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Deus faz cair a chuva sobre os bons e os injustos e os justos. Deus não faz acepção de pessoas, seja elas boas ou ruins. E aí entra a grande problemática que a gente vê na sociedade de hoje, né? Porque se Deus existe, por que tem tanta gente ruim? Por que tem tanta gente má nesse mundo? Por que tem estupradores? Por que tem pedófilos? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Ah, eu não acredito em Deus porque se essas pessoas estão no mundo, Deus permitiu que elas nascessem. Peraí. Vamos parar e deixar de ser um pouco emocionais e sermos um pouco racionais? Em que sentido? Ah, então eu sou a favor... Não, não sou a favor do pedófilo, não sou a favor do assassino, não sou a favor de pessoas ruins, de pessoas maldosas. E olha que a gente convive muito com gente maldosa, fofoqueira, gente maldita, a gente convive todo santo dia, né? Pessoa que dá um tapinha nas costas e depois quando você vira te enfia uma faca. Isso tem em todo lugar, né? Tem na igreja, tem no ambiente de trabalho, fora da igreja, tem em tudo que é lugar. Só que aí entra uma questão muito importante. Deus sempre dá ao ser humano a possibilidade de ele se converter, de ele mudar, de ele não ser aquilo que ele estava predestinado a ser. Por exemplo, uma criança que nasça no meio de uma família totalmente desestruturada e que seja uma família que esteja envolvida na bandidagem. Pela sociedade, aquela criança ou aquelas crianças que fazem parte daquela família provavelmente seguiriam o mesmo destino dos pais. Só que Deus dá a oportunidade, pegando esse exemplo, Deus dá a oportunidade de que essa criança não siga os seus pais. O que eu quero dizer com isso? É um exemplo bobo. Deus permite que o ser humano possa fazer as coisas de maneira diferente. Ele não está destinado a fazer o mal. Por exemplo, Hitler. Hitler estava destinado a ser quem ele era. Não, ele poderia muito bem ter escolhido não fazer aquilo. Se Deus não permitisse que Hitler nascesse, tiraria dele a opção de não fazê-lo. Tudo depende da escolha humana. Eu escolho fazer o bem ou o mal. Tudo depende das escolhas que eu faço, que vão gerar consequências na minha vida e na vida dos outros que fazem parte da minha vida. Portanto, dizer que Deus que sabe tudo vai saber que aquela pessoa vai fazer isso, se Deus não permite que essa pessoa nasça, ela lhe tira a oportunidade de não fazer aquilo. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que o amor é a força mais poderosa que existe no universo. Não há força maior do que o amor. Se Hitler tivesse sido amado, se ele tivesse feito uma experiência real do amor de Deus, seja através das pessoas, seja através de situações, ele poderia ter dito não e não ter feito aquilo. Agora, se Deus não permitisse que Hitler nascesse, ele nunca teria poder de escolha. Entendem? Por isso que é muito fácil para nós que sabemos as ações realizadas, condenar as pessoas e dizer, se Deus existe, essas pessoas não deveriam ter nascido. Ok. Se elas não tivessem nascido, elas não teriam feito todas as barbaridades que elas fizeram, ou que fazem. Mas elas sempre têm o poder de escolher não fazê-los. Porque Deus concede a liberdade humana. A liberdade humana é a nossa maior bênção e a nossa maior maldição. Porque quando nós escolhemos fazer as coisas sem Deus, sempre fazemos as coisas, ou quase sempre fazemos as coisas de maneira errada. Pessoas que têm bom senso, pessoas que realmente pensam nos outros, pessoas que realmente têm bom coração, elas podem até tomar decisões sem Deus e vão tomar decisões prudentes e coerentes, tá?
Eu não quero agredir o outro, eu não quero machucar o outro, eu não quero prejudicar o outro. Então eu vou tomar as minhas decisões pautadas nisso, mesmo não conhecendo Deus. Tem muita gente que tem bom senso, mesmo não conhecendo Deus. E toma atitudes que para nós cristãos seriam atitudes que seriam normais para um cristão tomar, mesmo não conhecendo Deus. Digo, por exemplo, os ateus. Há muito ateu que não crê em Deus, que faz muitas coisas boas para os outros. Porque foi criado num ambiente de amor. Foi criado num ambiente realmente, entre aspas, humano. Portanto, ele vai retransmitir isso nas relações que ele tem e estabelece com as outras pessoas. Tem muita gente que foi criada num ambiente cristão que não conseguiu captar isso. E aí faz o quê? Reproduz a maldade. Portanto, temos que entender que se Deus não permitisse que assassinos, que pedófilos, que todo esse tipo de gente que muitas vezes faz o mal ao outro nascessem, eles não teriam o poder de escolher não fazer o mal e sim fazer o bem. Escolheram fazer o mal. Sim, escolheram fazer o mal. Mas Deus deu a oportunidade a eles de não escolherem fazer isso. Continuando, o cristão, ele deve se diferenciar daquele que não é cristão. Jesus continua. Se fazeis isso, o que fazeis de extraordinário? O cristão, ele é chamado a fazer o extraordinário. O que é extraordinário? Primeiro, na sociedade de hoje, amar, né? Fazer o bem. Isso cada vez mais está se tornando algo extraordinário. E principalmente, não odiar. O sentimento do ódio é o câncer da alma. Eu sempre digo isso. É um câncer que vai corroendo a nossa alma e o nosso espírito. Nos faz adoecer, apodrecer, até que, enfim, nos leva a falecer. O ódio, a amargura, o rancor, tudo isso faz com que nós adoeçamos. Por isso, querido irmão, querida irmã, se liberte desses sentimentos negativos. O ódio não te acrescenta nada. O amor te liberta e sempre te torna uma pessoa melhor. E que nós possamos olhar as coisas no mundo com os olhos de Deus. Ter o discernimento. Deus não quer o mal da humanidade. Deus não quer o mal do ser humano. Ele tolera muitas vezes isso porque ele tem a visão, a esperança, poderíamos dizer assim, trazendo para um aspecto humano, de que aquele pecador, ele um dia se arrependa e se converta. E possa, ao invés de semear o mal, semear o bem. Lembremos de Paulo de Tarso, né? Encerro aqui. Paulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, no início do cristianismo. E o que Deus fez? Tocou no coração de Paulo e ele se tornou um dos maiores arautos do Evangelho. Tanto que ele é considerado uma das colunas da igreja junto com Pedro. Aqui está a questão maior. Deus pode fazer com que pessoas que tenham atitudes más se tornem pessoas boas e façam bem. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.